Fala família Liga, Igor falando, Bitcoin esboçando fazer um movimento muito positivo, é sobre isso que a gente vai falar hoje e também notar uma análise de comportamento muito similar ao que a gente está vendo agora do último fundo de 29 mil dólares de maio a julho do ano passado. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E dá uma olhada aqui embaixo, o link na descrição, tanto o nosso clube de membros como o nosso curso que a gente acabou de lançar. Temos um cupom especial para vocês. Então hoje o Bitcoin esboçando fazer um movimento muito positivo. Realmente ontem à noite as coisas estavam fechando bem ruins, os conflitos na Europa se intensificaram e muitos pensavam realmente que a gente fosse fazer um movimento descendente, mas o que a gente viu hoje, mais uma vez, o mercado fazendo o que a minoria espera. Geralmente é assim, quando todo mundo espera uma coisa, ele gosta de ir lá e fazer exatamente o oposto. Então no momento que eu tô gravando esse vídeo, Bitcoin na máxima aqui do dia em 41 mil dólares e 400, e vocês notam que muita gente realmente apostava na queda, e um indicador que mostra muito claramente que a maioria realmente apostava na queda é o funding rate. A gente tem aqui um nível de funding rate que eu sinceramente não via há algum tempo. Então ontem, às 9 horas da noite, o funding rate fechou em um nível muito negativo. Isso significa que a gente tinha muitas posições abertas no mercado futuro de venda, mas, mais uma vez, isso é um baita incentivo à compra, porque todos os dias, então, quando a gente tem um funding rate tão negativo assim, todos os vendedores pagam uma taxa para os compradores no mercado futuro, além do que, caso os compradores consigam empurrar os preços para cima, a gente pode ter o chamado short squeeze. E por sinal, é exatamente isso que a gente está vendo, porque o Bitcoin realmente, se a gente abrir aqui o gráfico de 30 minutos, por exemplo, vocês vão ver que ele fez um movimento muito expressivo aqui em pouco tempo. Então, mais ou menos aqui das 11 horas da manhã até 1 da tarde, o Bitcoin subiu quase 10% aí, saindo de 38 mil dólares para 41 mil dólares. Então, um movimento muito positivo que a gente está vendo no Bitcoin. Vamos ver até que ponto isso vai ser sustentável, e acaba surgindo aquelas perguntas, né? Mas o que o Bitcoin então precisa fazer para realmente voltar a ter um movimento de alta, para realmente a gente voltar a ficar bullish no mercado? E eu já venho falando isso para vocês, na verdade, falei durante todo o ano passado que eu considero essas médias móveis aqui as mais importantes do Bitcoin, a média móvel aqui de 21 semanas, que é o chamado Bull Market Support Band, um indicador feito pelo Benjamin Cohen, um dos analistas mais importantes que eu considero e eu acompanho no mercado de criptomoeda, e a gente vê muito claramente aqui, eu sempre gosto de mostrar, por exemplo, 2017, que foi justamente esse Bull Market Support Band, ou essas médias móveis, que guiaram todo o ciclo de alta de 2017, Bitcoin subindo e corrigindo, encontrando suporte justamente nessas linhas. 2013 a gente teve um movimento semelhante aqui, com um topo duplo, então também fizemos o primeiro topo, Bitcoin corrigiu, encontrou suporte aqui, depois a gente fez outro topo em 2013. Em 2021 a gente fez um movimento muito forte no final de 2020, fez o nosso primeiro topo, depois o Bitcoin pela primeira vez permaneceu tanto tempo aqui embaixo dessas médias móveis e depois vai fazer seu topo final em 69 mil dólares. E a minha expectativa para que o mercado realmente volte a ficar bullish, pelo menos na minha opinião, a gente tem que voltar acima justamente aqui desse antigo suporte, que hoje é uma resistência e está na faixa aqui entre 44 e 48 mil dólares. Então com certeza o Bitcoin fazendo um movimento positivo aqui, rompendo com força essa resistência. Na minha opinião, realmente o mercado volta a ficar bullish. A gente permaneceu aqui abaixo dessa resistência aqui em maio, junho e julho, quando o Bitcoin fez o último fundo em 29 mil dólares. Nós permanecemos aqui por volta de 11 semanas e atualmente também a gente já está no mesmo período, um período semelhante. Então vamos ver se a gente vai ter um padrão similar a isso aqui, ou realmente a gente vai encontrar mais uma vez resistência aqui para voltar a cair. Sempre é uma possibilidade, ainda mais quando o externo do mundo, volto a repetir isso, está muito ruim. O externo está muito ruim, a gente sabe que a gente vai ter elevação da taxa de juros em março, então vamos acompanhar para ver como o mercado vai se desenvolver, mas com certeza o verdadeiro nível que eu estou de olho é aqui, 44 a 47, 44 a 48, vamos ver como isso vai se desenvolver. Então esse funding rate que ontem estava muito negativo, vamos ver hoje, 9 horas da noite, como ele vai fechar. O ideal seria que ele fechasse ainda negativo e não positivo, mas só hoje às 9 horas da noite a gente vai ver, então com certeza eu trago para vocês aqui no próximo vídeo. Então continuando, agora achei esse indicador, que eu achei um indicador muito interessante. Esse indicador, ele é o seguinte, ele filtra em relação ao número de carteiras, ele separa entre baleias
e peixes pequenos. Então as baleias são entidades, são carteiras que têm entre 1.000 e 10.000 bitcoins, e os peixes pequenos são pessoas que têm menos de 1 bitcoin. E aqui essas cores, elas indicam o seguinte: sempre que a gente tem aqui a cor vermelha, significa que tanto as baleias quanto os peixes pequenos estão acumulando, estão comprando Bitcoin. E aqui a gente tem a escala entre outras cores, mas vamos focar na cor vermelha, porque é justamente a cor que a gente tem visto aí praticamente todo o ano de 2022, aqui é janeiro, então a gente chegou a começar o ano aqui em azul. Esse tom de azul, azul mais escuro, é justamente quando as baleias e os peixes pequenos, eles estão realizando, eles estão vendendo, está diminuindo a oferta que esses grupos possuem juntos, mas a cor vermelha aqui é justamente quando os dois grupos juntos estão acumulando, que é justamente o que a gente vê então desde janeiro. E se a gente notar aqui no nosso segundo momento aqui de ciclo de alta, eu vou mostrar aqui para vocês no gráfico, é esse momento aqui, ó. O momento que eu vou me referir é esse momento aqui. Então a corrida que a gente fez aqui de 29 para 69 mil dólares, então esse momento aqui foi um momento que ele foi guiado por essa cor vermelha. Então foi um movimento que teve um comportamento tanto de acumulação de baleias como acumulação de pessoas que têm menos de 1 Bitcoin. Então é um indicador que eu achei muito interessante, porque é exatamente esse mesmo comportamento que a gente está vendo agora. Então realmente a gente pode ter algum tipo de movimento positivo, justamente porque pelo menos o último movimento positivo ele foi guiado justamente por esse comportamento. Então achei bem interessante aqui e também trouxe para mostrar para vocês. E pausa rápido, você teria seguro que você é criptoativa aqui no canal, a gente indica crypto.com, link na descrição com desconto nas corretagens, e também para o mercado futuro a gente indica Bybit, a Prime XBT, link na descrição com muitos bônus para vocês. Agora mais um padrão que eu achei bastante interessante, a gente tem frequentemente notado alguns padrões muito similares a esse movimento. O último fundo que o Bitcoin fez em 29 mil dólares, maio, junho e julho do ano passado, permaneceu aqui por 3 meses, como eu acabei de mostrar para vocês. Realmente esse é um padrão muito similar, e agora a gente está tendo um padrão de novo muito similar por esse indicador, que esse indicador é justamente a realização de lucro ou prejuízo no mercado. E vocês notam aqui que mais uma vez então no último fundo 29 mil dólares a gente viu um padrão aqui que ele chama aqui de 1, 2 e 3. Então a gente viu 3 picos aqui de realização de prejuízo, começando com 2 picos acima de 2 bilhões em realização de prejuízo. Então a gente fez um movimento aqui no mercado de 2 bilhões de prejuízo, depois a gente fez outro movimento aqui que ultrapassou 3 bilhões de prejuízo, e depois um movimento aqui mais curto que chega a bater aqui na casa de 1 bilhão de prejuízo, e depois a gente começou a fazer um movimento positivo, um movimento ascendente. Então esse indicador aqui é um indicador da Glassnode, a Glassnode que soltou esse estudo. Então ela nota aqui que a gente está fazendo um movimento semelhante, é um padrão muito semelhante. Vamos ver como os preços vão se desenvolver, mas nós tivemos aqui também 2 picos altos de realização de prejuízo, um pico aqui passando 2 bi, outro pico aqui chegando a quase 3, e agora mais um pico aqui chegando a quase 1. Então vamos ver como isso vai se desenvolver, mas mais um padrão muito similar aqui ao último fundo que a gente teve 29 mil dólares. E o Bitcoin, mais uma vez, como eu mostrei para vocês, está em um tempo semelhante aqui, debaixo também dessas médias móveis, que são as médias móveis mais importantes, pelo menos na minha opinião. E para fechar, trago um sinal misto aqui. A gente está também em um momento do mercado em que a gente está vendo alguns sinais mistos. Por exemplo, aqui eu tenho o balanço de Bitcoin nas exchanges. O que isso significa? Significa se a gente está tendo mais depósitos nas exchanges ou se a gente está tendo mais saque das exchanges. Então, para quem não sabe, quando a gente vê um comportamento de mais depósitos de bitcoins nas exchanges, geralmente isso é um sinal bearish, porque as pessoas que depositam tendem a estar depositando para vender, senão elas não depositavam da sua hard wallet para as exchanges. E o movimento contrário é recíproco. Sempre que você saca, geralmente você vai carregar para o longo prazo, senão você não tiraria ele da exchange. Então, o que a gente tem visto recentemente é que a gente está aqui na média dos últimos 30 dias, desde 2 dias atrás. Então há 2 dias atrás a gente começou a ficar positivo, ou seja, significa que na média dos últimos 30 dias nós voltamos a ter mais movimentos de depósito do que de saque. Isso com certeza então é um movimento negativo. Se a gente vê aqui, então, vamos sempre comparar nesse vídeo, justamente o último fundo aqui que a gente viu do Bitcoin, a gente viu aqui, olha, essas barras verdes aqui significam que realmente a gente viu um inflow muito significativo de Bitcoin, muito depósito de Bitcoin aqui, um pouco antes da queda de 60 para 30 mil dólares, e permaneceu aqui durante muito tempo também com esse movimento muito bearish, ou seja, muitos depósitos nas exchanges. Porém a gente fez a recuperação aqui, justamente a gente
começou a ver mais saques do que depósitos, embora a gente tenha visto aqui em alguns dias, alguns momentos, a média dos últimos 30 dias tendo voltado a ficar positivo. Então, voltando agora para o momento que a gente está agora, a gente está há 2 dias aqui, então, com essa média dos últimos 30 dias positivas, e vamos ver como isso vai se desenvolver. O ideal é que isso volte a ficar negativo, ou seja, a gente volte a ver um balanço dos últimos 30 dias com mais saque do que depósitos. A gente viu aqui 2 picos de inflow há alguns dias atrás, isso é um sinal aqui também para ficar de olho. Vamos ver como isso vai se desenvolver, embora a gente tenha visto o último fundo do Bitcoin, $29 mil, tendo alguns dias que essa média ela também ficou positiva em alguns momentos, ou seja, mais depósitos do que saque, mas então é um sinal de alerta para a gente ficar de olho, ver como isso vai se desenvolver, porque se essas barras verdes começarem a aumentar muito, a gente começar a ver um inflow muito grande, com certeza vai ser um baita sinal de alerta pra gente. Então por hoje é isso, família. Peço desculpa em relação à minha blusa, eu sei que ficou um pouco com a imagem ruim aí pra vocês, mas é que realmente é carnaval aqui no Rio de Janeiro, então nós estamos também aproveitando um pouco, mas não podemos deixar de mandar informações importantes para vocês. E na próxima quarta-feira eu volto com certeza com mais informações relevantes para vocês. Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like, ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também dá uma olhada aqui na descrição, tanto do nosso clube de membros como o nosso curso, cupom de desconto para vocês, mais do que especial, link na descrição. Por fim, não sou conselheiro financeiro, nada que eu falo é um conselho financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, afinal de contas eu não gosto de Bitcoin. O azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.